voltando aqui com o Felipe da Infractal, falando de céu e inferno do RH, retomar um pouquinho do bloco anterior, né, dessa realidade que a gente tem, quais são os obstáculos que impedem essa transição aí de inferno para céu, por exemplo? A gente estava falando da legislação, voltando especificamente sobre a portaria 1510 e entre outras coisas, a legislação que a gente tem é antiga e não prevê coisas como home office, não prevê a quantidade de recursos tecnológicos que a gente tem hoje, desde o telefone que nem existia lá ou era muito precário lá na década de 40, no caso do Brasil nem existia. Né? Não. O home office, as dificuldades que a gente tem nas grandes cidades hoje de trânsito, de poluição, enfim, preocupação com qualidade de vida, etc. Várias coisas dessa natureza que, digamos, não estão previstas naquela legislação ou foram adaptadas, mas muitas vezes até para pior. Foi o exemplo que eu dei lá da impressora, que foi uma tentativa de melhorar a condição do funcionário, mas acabou causando tantos problemas que, de certa forma, o benefício que eventualmente tenha trazido é muito menor em relação aos problemas que trouxe para todo mundo. Então, acredito que seja essa é uma das dificuldades. Tá. Tem mais alguma outra assim, que você acha que seja pertinente? Agora, em relação à tecnologia, uma dificuldade natural é o medo de mudança. Então, acho que não só com tecnologia, né? Toda mudança preocupa as pessoas. Não, essa é uma dificuldade natural para uma transição, seja lá qual for o estágio que a empresa esteja, mesmo que o inferno dela seja muito quente, vamos dizer assim, mesmo assim ela resiste em mudar, né? Simplesmente por ser uma mudança. Além da dificuldade de mudança, tem o medo de perder o emprego. Isso também é uma grande dificuldade. Tipo, a pessoa está fazendo um trabalho manual, mecânico, está transferindo dados de uma planilha para outra, está copiando arquivos de um lugar para o outro. E a gente vai colocar um software que vai automatizar, etc. Como é que vai ficar? Ela tem medo de perder o emprego nesse sentido. Como a gente até estava conversando, esse é um ponto muito crítico. E o que a gente quer levantar aqui não é que ninguém tenha medo. Na verdade, isso é uma situação inevitável. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Quer as pessoas queiram ou não. Então, a ideia, inclusive, dessa entrevista é para dizer para todo mundo, não tentem remar contra. Né? Trabalhem a favor, entendam a tecnologia e trabalhem no sentido de ser o RH, de ser humano e não preso a tarefas mecânicas. É entender a tecnologia como uma parceira. Como, né? Uma ferramenta. Tá. e não como um concorrente. Né? Não é isso. Então, realmente, hoje, quem trabalha exclusivamente com atividades mecânicas não quer dizer apertar parafuso, mas, como eu disse, copiar um arquivo, né? Transferir dados de planilha para outra, muita gente ainda faz isso. Então, esse tipo de atividade precisa mudar para o bem de todo mundo, inclusive para a pessoa que faz isso, que é uma atividade chata, né? Não sei, imagina alguém que fala assim, não, eu adoro, eu acordo de manhã e eu vou lá transferir dados de uma planilha para outra. Ou eu vou ter que preencher um monte de formulários. Meu propósito de vida é esse, né? Meu propósito é preencher formulários. Acho que isso não atrai ninguém. Tem alguma, por exemplo, a segurança chega a ser a questão de você ter medo de estar lidando com essa tecnologia, de estar ao mesmo tempo se expondo ou expondo de alguma forma dados da empresa também, isso seria também um obstáculo nessa transição? A gente já subiu o nível, agora já é uma preocupação bastante técnica no seguinte sentido. Quando se fala de software até então, vamos dizer, muitos softwares ainda não estão no modelo em nuvem, quer dizer, as empresas instalam os softwares, aplicativos, bancos de dados na própria infraestrutura. E existe ainda o medo de dizer assim, de transferir essas informações para uma infraestrutura em nuvem.
quer dizer, digamos, terceirizar a infraestrutura. O software deixaria de estar dentro do ambiente da empresa e estaria num outro ambiente, fisicamente falando. E existe um medo se esses dados são seguros. A gente até costuma dizer que dá para falar até o contrário, ele é mais seguro se ele tiver, na maioria dos casos, né? Se ele estiver numa infraestrutura terceirizada, nas nuvens, do que dentro da empresa. Eu não tenho esses números aqui, mas se for pesquisar, a grande parte dos vazamentos de dados, dos roubos de dados, o vazamento de informações em geral, acontece partindo de dentro da empresa. E não que alguém de fora entrou e pegou aquela informação. Isso acontece também, mas é bem mais difícil. O normal é que seja vazado de dentro. Então, no momento que você tira os dados dali e coloca na nuvem, ele tem uma chance maior. Em geral, ele está mais seguro do que dentro da empresa. Tá? Uma outra barreira seria... Isso é uma coisa, né? A questão da segurança. Não sei se eu esclareci essa questão. Tem mais algum ponto? Não, tranquilo. Por hora, tudo A bem. gente vai retomar nuvem, o tema nuvem, no próximo bloco, mas se você tiver algum outro obstáculo para colocar, por favor, exponha esse obstáculo. Ok. Ainda falando da questão da transição para a nuvem, tem a questão de custo. Porque muitos softwares têm uma lógica de cobrança de você pagar uma única vez. Você, digamos, adquire uma licença e paga um valor anual ou às vezes um valor para a vida inteira. E quando se muda para o modelo em nuvem, isso, como passa a ser um serviço, se torna um pagamento mensal. Então, à primeira vista, pode ser, digamos, parecer mais caro. Então esse aqui eu pagava X uma vez na licença, ou quando eu renovava a licença a cada ano, a cada 2 anos, enfim. E agora eu vou pagar por esse software mensalmente, porque ele está lá na nuvem, disponível em qualquer lugar, etc. Então eu vou passar a pagar mensalmente. Então isso não vai ficar mais caro. Mas uma coisa que tem que ser observada, além das vantagens de estar em nuvem, talvez a maior delas seja a disponibilidade em qualquer lugar, que já é uma coisa muito interessante, já valeria pagar mais só por causa disso, mas independente disso, tem um custo da infraestrutura local, muitas vezes não é contabilizado. Um exemplo típico eu tenho um software instalado aqui no meu computador, que eu uso no meu escritório. Se ele está instalado ali e esse computador tiver qualquer tipo de problema, ou um problema de hardware, estragou uma placa, ou mesmo um problema de software, vai ter que atualizar, ou uma coisa comum, pegou um vírus, alguma coisa assim, essa máquina vai ficar indisponível para mim por algum tempo. E teria que ser instalado aquele software em outra máquina, tem que ter alguém especializado para fazer isso. Tem questões de versão, tem que achar uma máquina que tenha uma versão parecida, que seja compatível. Consiga rodar o programa, consiga rodar. Tudo mais. E todas essas coisas têm um custo indireto que muitas vezes não é contabilizado. E outra, você às vezes tem que resolver o problema para o dia seguinte. É a folha de pagamento ou sei lá, qualquer outra rotina que você tem que fazer para o dia seguinte e tem que rodar. Mas para falar dos custos indiretos, a gente vai falar no próximo bloco. Tudo bem? Tudo bem. Até mais.